Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos naquele momento que você fica esperando. Nós chegamos no Café com Fé, a sua palavra amiga. Aquele momento que você sabe que vem fogo do céu, porque vem palavra descortinada de Deus. Vem palavras ditas exclusivamente direto do Espírito Santo de Deus, num evangelho claro, num evangelho onde a gente não usa evangeliquez aqui, nós usamos apenas a palavra de Deus, nós usamos apenas uma maneira bem simples para que você entenda o significado dos versículos, para que você entenda o significado dos capítulos. Lembrando, amados, que nós estamos no Café com Fé, número 189, do dia 20/11, 20 de novembro de 2021, no programa Portas Abertas de 2009. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. A cada programa que passa eu fico mais maravilhada de ver todas as obras e ver tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Sabe, de Deus está fazendo transformação. Eu vejo que Deus não conversa só comigo, Deus conversa com você também. E é justamente isso, amados, que eu trouxe o tema hoje: o amor esfriará. Miriam, o que vem a ser isso? Amados, eu quero que você compreenda que Jesus ele já tinha dito algumas palavras para nós, mas eu quero começar dizendo o que está escrito em João, capítulo 13, versículos 34 e 35, que Jesus disse que estava nos dando um novo mandamento. E é esse novo mandamento que eu quero falar: amem-se uns aos outros. Ele disse isso porque sabia que o amor de muitos esfriaria. Assim, aos que os escutavam seriam surpreendidos com o amor que Jesus estava ensinando, porque todos saberiam, quando nós amarmos dessa maneira, que nós somos discípulos dele, discípulos de Jesus. Quem anda em amor ama a Deus, que ama Jesus. Ou seja, a principal marca dos seguidores de Jesus não são os dons, a eloquência na oração ou os milagres que alguém pode operar. O que distingue um discípulo de Cristo é o amor. Miriam, por que esse tema hoje? Sabe, amados, essa semana eu fui até Osasco, eu peguei a minha mãezinha e nós fomos tomar a 3ª dose de vacina. E uma palavra que minha mãe falou, que ficou muito guardada no meu coração, foi que não tem mais amor no mundo. Eu sou obrigada a dizer, mãe, que não tem mesmo. E a gente não pode dizer só que a palavra não tem amor no mundo, é justificada apenas por aqueles que não têm Jesus, não. A maldade se multiplicou tanto, o egoísmo, o orgulho e a soberba, que o amor tem se esfriado e gerado nas pessoas um comportamento perverso e maldoso. Em Mateus capítulo 24, versículos 12,
Está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sabe, queridos, eu tenho observado atos de crueldade se tornaram comuns nos noticiários. E a maioria de nós nem se comove mais com eles. Porque todos os dias nós somos surpreendidos com notícias de pai matando os filhos, filhos matando os pais, lares destruídos. Oi, você está ouvindo? Lares destruídos. Lares destruídos. É a primeira ação do diabo na vida de alguém, é lar destruído. Onde pai e mãe não têm mais poder sobre os filhos, porque na realidade não vivem mais juntos para educar essas crianças. E a busca a qualquer preço pelo dinheiro e pelo poder. Eu quero te dizer que muitos ainda querem atribuir essas atrocidades ao diabo. Mas eu quero te dizer que não é só do diabo, não. A palavra de Deus afirma que o diabo existe, claro. Mas eu quero lembrar para vocês o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, sobre as obras da carne: imoralidade sexual, ações indecentes, brigas, raiva, ambição egoísta e tantas outras coisas. Paulo ainda diz que a lei inteira se resume em um só mandamento, como Jesus falou: ame os outros como você ama você mesmo. Querido, quando nós amamos as pessoas como nós amamos a nós, nós somos incapazes de fazer mal. Em Mateus 24 nós encontramos uma cena bem interessante, e é a partir dessa cena que eu vou continuar o Café com Fé. É a partir dessa cena que eu gostaria que você prestasse atenção comigo, porque a minha iniciação foi para que você tenha o melhor dos estudos agora, nesse momento. Veja bem que em Mateus 24, os discípulos chegaram em particular ao Senhor Jesus e perguntaram quando é que seria o fim dos tempos e quando ele iria voltar. Ai, querido, é tão linda essa passagem, é tão linda, porque daí você tira tantos ensinamentos. Eu, em 2014, eu estava numa igreja, chama-se Videira. E nessa igreja eu ouvi uma pregação que eu não tinha assim muito me atentado, sabe? Eu não tinha muito me atentado mesmo a esse ensinamento. E fazendo um estudo do amor que esfria, eu lembrei dessa pregação. Eu lembrei desse pastor, acho que era Fred. Eu trouxe algumas coisas que eu lembrei dessa pregação, porque eu achei interessante a maneira como ele colocou. E quando tem essa cena dos discípulos perguntando para Jesus, e que Jesus compartilhou com eles a respeito de alguns sinais, como por exemplo, sobre a grande tribulação, que vai ser um período de 3 anos e meio, de muita dificuldade para quem permanecer aqui na terra e não for arrebatado. Amado, será que você será arrebatado ou você não acredita que haverá um arrebatamento? Você sabe para que serve o arrebatamento, amados? O arrebatamento serve para que você não tenha que passar pelas dores do fim. É um amor que Deus te dá tão grande que Ele vai te tirar daqui. Ele falou também a respeito do surgimento de falsos cristos e falsos profetas operando sinais, prodígios e maravilhas. E continuando, Jesus também falou sobre guerras, terremotos. Ele mencionou algumas profecias. E ele falou também a respeito de como o mundo vai estar no momento que ele voltar. No versículo 12 está escrito assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Olha só, amados, Jesus mencionou duas coisas. Primeiro, ele disse que a iniquidade iria se multiplicar. E o que é iniquidade? Amados, essa palavra pode ser traduzida como maldade. É a mesma coisa. Mas eu costumo dizer que iniquidade é o pecado de uma maneira mais grave. É quando o sujeito já está tão acostumado a pecar, já está tão acostumado a fazer coisa errada, que isso já não incomoda mais. Que ele já não tem nem mais vergonha e não está nem aí para as consequências. Jesus disse que esse tipo de atitude, que a maldade iria se multiplicar pelo mundo. E outra coisa que ele disse também, que o amor iria se esfriar no coração das pessoas. Olha só, num único versículo, Mateus 24, versículos 12, Jesus fala dessas duas coisas: iniquidade e o amor esfriará. Eu quero também eu quero trazer na realidade para vocês o que a Bíblia fala sobre o amor. Porque lá nós encontramos pelo menos 3 tipos diferentes de amor. Nós temos hoje um amor filéu, que é o amor fraternal, é o amor que nós sentimos pelo próximo. Você não consegue sentir amor pelo seu próximo se você não tiver o amor filéu. Eu digo que o mundo tem que ter o amor filéu. Nós temos o amor eros também, que é o amor entre marido e esposa. É um amor que tem a ver com paixão, com atração física, com desejo sexual. E nós temos o amor principal, o amor ágape, que é o amor de Deus. E é justamente esse amor ágape que está em Mateus 24, capítulo 24, versículos 12. Queridos, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de Deus iria se esfriar no coração das pessoas. Infelizmente é o que nós mais encontramos aí. Pessoas que não querem saber de Deus ou das coisas de Deus. Pessoas que se preocupam mais com as coisas dessa vida que são passageiras do que com as coisas que são eternas. E eu não estou falando do ímpio, não, porque o Senhor tem colocado aqui no meu coração. Eu estou me referindo a pessoas dentro das igrejas, e não importa que igreja. Eu estou falando de pessoas que conhecem a Deus, pessoas que já se entregaram, pessoas que conhecem Jesus Cristo, pessoas que já sentiram o poder do Espírito Santo operar em suas vidas. Em João capítulo 21, de 1 a 9, e em Mateus 24, no versículos 12, a Bíblia diz que o amor de Deus iria se esfriar no coração das pessoas. E eu quero te dizer que aqui em João, capítulo 21, nós encontramos algumas características daqueles que deixaram esse amor se esfriar. Eu quero que você entenda que hoje Deus me colocou aqui para pregar para você que tem Jesus, para você que conhece a palavra, para você que tem que voltar para o primeiro amor. E uma dessas coisas em João capítulo 21 é que quando o amor está esfriando, nós voltamos à velha vida. E a primeira delas está no começo do versículo 3. E diz assim: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Sabe, queridos, quantos aqui se lembram do dia em que Jesus chamou Pedro para ser seus discípulos? Vamos ler lá em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20. Se faz necessário que você se lembre, amor. Se faz necessário que você se lembre, amados. Se faz necessário, menino e menina, que você entenda. E em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20, está escrito assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Nessa passagem a Bíblia diz que Pedro estava pescando junto com seu irmão André, quando de repente o Senhor chegou e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens.
Esse foi o chamado de Jesus na vida de Pedro, para ele ser um pescador de homens, para ele ser seu discípulo, para ele ser um pregador do evangelho das boas novas. E se você continuar lendo a história, no verso 20 você vai ver que Pedro largou tudo o que ele estava fazendo e foi imediatamente com Jesus. Até aí, amados, tudo bem, né? Glória a Deus por isso. Pedro respondeu prontamente ao chamado do Senhor. Mas eu quero te atentar para o grande problema. O grande problema foi o que aconteceu depois que Jesus morreu. No começo do verso 3, diz que Pedro, junto com outros discípulos, decidiram voltar a pescar. Ou seja, eles decidiram deixar o chamado de Deus, aquilo que era eterno, e voltar a fazer o que eles faziam antes de conhecer o Senhor. E isso tem tudo a ver com a nossa vida. Porque normalmente quando nós temos a nossa primeira experiência com Jesus, a nossa tendência é ter o coração cheio de amor por Ele. Foi uma experiência tão poderosa e diferente de tudo que nós já tivemos antes, que não tem como dizer não ao Senhor. Eu não sei quantos de vocês que estão me ouvindo estão se familiarizando com o que eu estou falando. É um tempo em que nós estamos apaixonados e tudo que o Senhor nos manda fazer, nós fazemos. Porque nós sentimos, nós ouvimos a voz do Senhor. Só que, com o passar do tempo, se nós não tivermos cuidado, esse fervor pode se apagar. O coração vai se esfriando e nós corremos o risco de voltar a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes de conhecer a Deus. Você volta com as velhas amizades, você volta com as velhas atitudes, você volta a frequentar velhos ambientes, você volta a ser atraído pelas coisas do mundo, você volta com os velhos sonhos e o que é pior, você deixa o chamado que Deus te deu para trás. Amados, eu senti isso essa semana. Essa semana eu não estava ao vivo aqui com vocês. Eu voltei para um evento, quando eu me vi eu estava no segundo evento, quando eu me vi eu estava com as mesmas amizades, atraído por aquilo que Deus não me pôs para estar. Amados, eu estou aqui falando isso para você ter a capacidade dentro de você, para você ter a capacidade dentro de você de confessar isso. Porque quando você volta com as velhas atitudes, você volta a sonhar sonhos que não é seu. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro e com os discípulos. Eles haviam deixado o chamado de serem pescadores de homens para serem pescadores de peixe novamente. E essa é a primeira característica de alguém que deixou o amor de Deus se esfriar. Ele abre mão do seu chamado e volta para a velha vida. Oi! E outra coisa, daí nós não temos a bênção de Deus. Miriam, que é isso? Amados, eu quero que você entenda que quem deixou o coração esfriar sai da posição da bênção do favor de Deus. Eita, Miriam, como assim? Que história é essa? Porque o versículo 3 continua dizendo o seguinte: saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Algo que eu tenho falado nos últimos Café com Fé a respeito da graça de Deus. E nós entendemos que por causa da graça do Senhor, nós já somos abençoados em todas as coisas. Mesmo sem merecer o favor de Deus, está sobre nós. E essa é a mais pura verdade, amados. Eu não vou mudar nada do que está na palavra de Deus. Mas todavia, outra coisa que nós temos que entender é que Deus abençoa aquilo que tem a ver com o propósito dele na nossa vida. Queridos, não tem como o Senhor abençoar aquilo que é mal. Não tem como o Senhor abençoar aquilo que é pecado, aquilo que é errado, aquilo que Ele sabe que não vai fazer bem para você. Deus é gracioso, mas Ele também é santo e justo. E foi isso que aconteceu com Pedro e com os demais discípulos nessa história. Todos eles eram pescadores experientes. Eles conheciam as técnicas de pescaria, eles conheciam aquela região muito bem. E mesmo assim, a palavra do Senhor diz que eles não pegaram nada. A noite inteira pescando e nenhum peixe sequer. E por que isso aconteceu?
porque eles deixaram o coração esfriar, porque eles voltaram para a velha vida e estavam fazendo algo que Jesus não tinha mandado que eles fizessem. Uma coisa que muita gente não entende é a questão da fidelidade de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amados, olha só o que Paulo está dizendo aqui, que mesmo se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Isso significa que a fidelidade de Deus não depende de nós, não depende das nossas obras, daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A fidelidade faz parte do caráter de Deus e pronto, acabou. Tô quase acabando, inclusive nosso tempo também aqui no Café com Fé. Só tem um detalhe: Deus é fiel a quem? Deus é fiel a você? Deus é fiel a nós? Ai, amados, nada disso, queridos. Deus é fiel à sua palavra. Tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele falou para você vai acontecer, vai se cumprir, porque ele é fiel, ele não é mentiroso. Agora, se ele não falou nada, se ele não prometeu nada, não existe garantia nenhuma. Pode ser que dê certo, pode ser também que dê errado. E em João capítulo 21, versículo 6, nós vemos esse princípio sendo aplicado. Lembrando que o Café com Fé é gravado e você receberá a gravação depois na minha lista de transmissão, tá bom? Em João capítulo 21, versículo 6 está escrito: então lhes disse, é Jesus falando, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Queridos, eu quero que você preste atenção aqui. Nós temos ainda bastante estudo com o Café com Fé, mas para um pouquinho aqui comigo. Os discípulos tinham trabalhado a noite toda, a noite inteira, e não tinham pegado nada. Mas agora Jesus libera a palavra, eles fazem de acordo com a palavra de Jesus e o resultado é completamente diferente. Eu quero só te provocar um pouquinho. Se você continuar lendo a história, a Bíblia diz que foram 153 grandes peixes que eles pegaram. Você conseguiu perceber onde está o segredo aqui? Eles fizeram exatamente a mesma coisa nas duas vezes, só que tiveram resultados diferentes. Então, o que fez a diferença? A palavra de Jesus, amados. Se você quer ser bem-sucedido, caminhe debaixo de uma palavra de Deus. O problema é que quem deixou o coração esfriar não consegue fazer isso, porque ele deixa o chamado de Deus para trás, ele deixa a vontade de Deus para trás, ele vive fazendo coisas que não deve fazer e como resultado as coisas não dão certo. É isso daí, e vive perdendo tempo, vivem dando cabeçada. Até quando você vai dar cabeçada na sua vida? Porque quando nós damos cabeçada, nós não reconhecemos mais a voz de Jesus. E vamos caminhar para a Bíblia. Já estou chegando já. Os versículos 4 e 5 continuam dizendo o seguinte: mas o clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Amados, aqui está a terceira característica. Quem deixou o coração esfriar não consegue reconhecer a voz do Senhor. Vamos recordar dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Quantos se lembram da história? A Bíblia diz que Jesus apareceu para eles, eles conversaram a respeito das Escrituras por um dia inteiro e uma noite. E mesmo assim eles não reconheceram que era o Senhor quem estava ali com eles. Queridos, o mesmo aconteceu com Pedro, o mesmo pode estar acontecendo com você. Eles caminharam com o Senhor lado a lado durante 3 anos e meio. E de repente, Jesus aparece, conversa com eles e eles não o reconhecem. E por que isso? Mais uma vez, porque o amor havia se esfriado do coração deles. Quando o amor se esfria, nós não conseguimos mais reconhecer a voz do Senhor. A sensação que nós temos é que Deus se afastou de nós e agora Ele está distante. Nós não percebemos mais a sua presença, nós não discernimos mais a sua voz e não reconhecemos mais o seu mover. Sabe, queridos,
O versículo 5 fala assim: perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Depois, a partir do versículos 12, disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Sabe, amados, quando eu chego aqui, que eu leio isso, dá vontade de chorar. Eu sou mesmo a jornalista que Deus levantou para estar aqui falando do amor de Deus para vocês, chorona. Porque quando eu choro é sinal de que o Espírito Santo está me tocando e está me ensinando também. E sabe o que mais me chama atenção nessa história toda? É que quando Jesus percebeu que o amor no coração dos discípulos tinha se esfriado, ele fez questão de voltar e se manifestar a eles. Da mesma forma, quando ele nos ensina que pode ter as 100 ovelhas, saiu uma, ele larga as 99 no deserto e vai atrás daquela que ele se perdeu. Sabe, amados, no versículo 15, era como se o Senhor estivesse falando para Pedro: lembra do que falei para você anos atrás? Eu chamei você para me seguir. Eu te chamei para ser pescador de homens. Esqueceu? Pois eu vou te lembrar. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Amados, por 3 vezes o Senhor falou a mesma coisa. E no final das contas, como é que Jesus restaurou os discípulos? Como Jesus restaurou os discípulos, como nós temos que ser restaurados hoje. No versículos 12 diz que ele veio e os convidou para comer. E isso é muito interessante, porque de acordo com os costumes da época, um judeu não se assentava numa mesa com qualquer pessoa, não, amados. Amados, vamos voltar para a história. A história é cultura cristã. Pelo contrário, o judeu só se assentava com alguém que ele tinha aliança, porque era considerado um momento de muita intimidade. Então, em outras palavras, como é que Jesus restaurou os discípulos naquele dia? Lembrando para eles que eles tinham uma aliança e chamando-os de volta para a intimidade. E tem uma outra coisa interessante aqui nesse texto, que foi o que eles viram quando desceram do barco. No versículo 9 diz assim: ao saltarem da terra viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Eu quero falar dessas 3 coisas para você hoje: brasas, peixes e pão. As brasas nos falam do fogo do Espírito. Os peixes nos falam, entre outras coisas, dos milagres e do sobrenatural de Deus. Sempre que você vê a palavra peixe na Bíblia, você vai ver que ele está ligado a um milagre. As multiplicações de pães e peixes, a moeda na boca do peixe, a outra pesca maravilhosa. E o pão que nos fala da própria palavra de Deus, que nos alimenta e sustenta. Amados, essas são 3 coisas que nós precisamos para não deixar o nosso coração se esfriar: a brasa do Espírito Santo, os peixes do sobrenatural de Deus e o pão da palavra do Senhor. Sabe, queridos, eu quero deixar para vocês um texto. Eu não vou ler porque é muito grande, nós não teremos tempo. Eu vou deixar para vocês o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Não, eu vou ler porque senão não tem propósito de eu falar do primeiro amor. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixasses esmorecer. Tenho, porém, contra ti, olha só,
Olha só, Jesus mandando João escrever: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nesse texto, o Senhor está mandando uma carta para a igreja em Éfeso. Ele começa fazendo elogios aos irmãos da igreja, dizendo que eles têm perseverança, que eles não gostam dos homens maus e mentirosos, que eles passaram por muitas situações difíceis e mesmo assim permaneceram firmes. Só que Jesus também faz uma advertência muito séria no capítulo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonasses o teu primeiro amor. Ou seja, mesmo que eles fossem perseverantes e tivessem boas obras, o coração deles havia se esfriado. Eles tinham abandonado o primeiro amor. O amor ágape, o amor que nunca pode sair do nosso coração, amados. E eu quero te dizer que essa advertência vale para cada um de nós hoje. Você sabia que não adianta nada nós trabalharmos duro, não adianta nada crescermos como igreja, se o amor de Deus se esfriar no nosso coração. E nessa advertência, amados, nessa advertência, eu quero dizer que o Senhor nos faz um convite individual, nosso, que aos homens podem parecer loucura, mas é um convite para receber o melhor de Deus, é um plano de salvação e libertação para você e a sua família. Sim, amados, embora é um convite individual, esse convite vem carregado de promessas, e uma delas é, conforme está escrito em Atos capítulo 16, versículos 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Olha só, é uma promessa de Deus, e é uma promessa, vai se cumprir. A sua família não é salva ainda? Peça por eles, e fala para o Senhor: Pai, está escrito na tua palavra que a minha casa será salva também. Amado, Jesus é a fonte de água viva. Por meio da sua morte e ressurreição, nós podemos ter a vida eterna. Todos temos sede de Deus. Jesus mata essa sede e enche nossas vidas. Em João capítulo 7, versículos 38 está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, amados, eu quero continuar aqui fazendo um convite para você com direito a bênçãos, com direito a restauração e vestes novas, como está em Apocalipse. Esse convite, ele é pessoal, ele é intransferível, você terá acesso a essa porta. O convite para obedecer a Deus, para que você se torne um filho e tenha livre acesso ao Pai. Você já imaginou você ter livre acesso ao Pai? Você não precisa pedir para ninguém, você pode chegar ali, ajoelhar, orar, falar com Ele. O que você tem que fazer? Basta você se arrepender dos seus pecados. Basta que você os confesse nesse momento para o Senhor e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Numa oração de libertação e perdão de pecados, uma oração de renovação e purificação. E eu quero dizer para os crentão aí de plantão, para as pessoas que dizem que amam a Deus, mas não estão voltados novamente no calor do primeiro amor, você também faça essa oração, você também se coloque no lugar daquele princípio de quando você se ajoelhou, quando você recebeu o chamado, quando você confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Em João capítulo 14, versículo 6 está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, não existe porta que abra para você, não existe. Só existe Jesus. Ele é a porta, Ele é a chave, Ele é o caminho, Ele é a eternidade. E em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 está escrito: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.
Sabe, amados, outro dia eu estava assim: Senhor, por que eu não tiro essa parte do programa Portas Abertas, essa parte do quadro Café com Fé? O Senhor falou: porque as almas são minhas. O Senhor falou: porque você dá a oportunidade de pessoas estarem sendo salvas. Você dá a oportunidade dos meus filhos, aqueles que me conhecem, de se reconciliar comigo. Continue, porque sou eu que determino, sou eu que faço. Se você está à minha dispensação, faça conforme eu te ordeno. Faça conforme a sua vontade, meu Pai. Eu quero te dizer que eu estou te oferecendo Jesus. Eu estou oferecendo para você o mesmo que virá para julgar os vivos e os mortos. O único que pode acreditar a você a certeza que seu nome constará no livro da vida. Não importa as obras que você faça, não. Não importa o dinheiro que você dê, não importa você estar de comunidade em comunidade, não importa você estar arrecadando comida, alimento, não importa. Se você verdadeiramente não tiver o primeiro amor com Jesus, nada poderá mudar. Eu digo que a salvação é um propósito contínuo. É que nem quando você toma um remédio contínuo. Você sabe que você deixar daquele remédio pode te trazer grandes consequências. Então ele é um Deus vingativo? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele é a fonte de água viva. Vamos fazer essa oração, e quando eu dizer eu, você coloca o seu nome ali. Deus, eu reconheço que sou um pecador e que tenho feito aquilo que não te agrada. Compreendo que, embora não seja merecedor, Jesus Cristo morreu por mim e pagou o preço dos meus pecados. Pelo poder do seu Espírito Santo, eu confesso nesse momento os meus pecados e me arrependo. Eu peço agora que me perdoe e me aceite como seu filho, através da sua graça e do sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo. Deus, eu peço nesse momento que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida eterna, para que na leitura meu nome se encontre lá. Conduza a minha vida pelo poder do teu Espírito Santo e me ensine a andar no caminho da sua retidão e fazer a sua vontade. Pai, não deixa com que esse amor esfrie no meu coração, mas antes renove, Senhor meu Deus, todo o meu ser, através do poder do teu Espírito Santo. Não vire o teu rosto para mim, não, Espírito Santo. Esteja, Espírito Santo, comigo e me faça sentir o primeiro amor. Eu só tenho que te agradecer, Senhor, porque eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, receba uma oração, ela é curta, o Café com Fé já está terminando. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor, porque quando você recebe uma oração, alguém está pagando o preço pela sua vida. E hoje aqui, na Rádio Boas Novas Aracaju, na Rádio Impacto Gospel FM, no programa Portas Abertas, no quadro Café com Fé, a sua palavra amiga, eu estou pagando o preço pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pelas vidas que foram salvas, eu te agradeço pelas vidas que se reconciliaram contigo, eu agradeço as vidas, aos irmãos que voltaram ao primeiro amor contigo, Pai. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor, boa, maravilhosa, essa palavra que brotou no meu coração, para essa palavra, Senhor, que está incrustado no coração dos meus irmãos. Eu te agradeço, Pai, por cada vida que passou por aqui, para o programa Portas Abertas, pelas vidas que aceitaram, pelas vidas que estão ouvindo, pelas vidas que estão recebendo essa oração, meu Pai. Deus, eu quero te dizer que nesse momento, com a autoridade com que o Senhor me revestiu, eu anulo toda e qualquer ação de Satanás sobre a vida dessas pessoas, declarando que eles têm vida em abundância, declarando que eles estão passando pelo teu rio, declarando cura, declarando, Pai, que eles estão libertos, curados, sarados, remidos, que todas as células dos corpos deles estão sendo restauradas.
Eu declaro vida, vida em abundância. Porque vida em abundância somente em ti. Eu declaro curada toda depressão, toda ansiedade, toda tristeza. Eu declaro curada toda malignidade, todo laço do passarinheiro, Senhor meu Deus, seja cortado, derrubado. Toda pedra de tropeço sirva para que eles vão acumulando, fazendo altar a ti. Obrigada, Senhor. Obrigada por essas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai. E proíbo a ação de Satanás na minha vida, na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, meu Pai. Revestindo-os de poder e autoridade, assim como o Senhor me revestiu, porque o poder vem do alto. Sem soberba eu posso dizer, Senhor, que eu recebo o seu poder através da oração. Curando os doentes, salvando aqueles que precisam ser salvos, lutando contra Satanás, libertando, porque assim o Senhor me colocou. Em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus, eu te agradeço. E pode continuar me usando, Senhor, a jornalista que o Senhor levantou para estar aqui falando da tua palavra. Amém. Eu quero lembrar que o programa Portas Abertas traz o Café com Fé, que são estudos para você, né, acerca da palavra de Deus. Mas eu quero te dizer que ele não traz a comida espiritual que você necessita para aprender. Você precisa de uma igreja, você precisa da comunhão, você precisa estar debaixo do pastoreio de um pastor, daquele que vai pagar o preço pela sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo mostrará para você o caminho que deverá seguir e o local para esse aprendizado. Mas eu tenho só que te alertar, como eu faço todos os programas. As portas são diversas, mas a entrada é estreita. Se deixa levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não. Pecado é pecado. Deus te ama, mas não ama o pecado. Então, a igreja que não fala de pecado, a igreja que não previne, não é igreja. Não está na comunhão de Deus. E por que você precisa estar numa igreja? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 17. Esse versículo, amados, traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus. Porque quanto mais você ouve, mais você se edifica na fé. Quanto mais você ouve, mais você quer ouvir. Quanto mais você ouve, mais você conhece a Deus, a Jesus, ao poder do Espírito Santo. E eu, amados, eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus que começou a boa obra a aperfeiçoe em você. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.